Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Antes de iniciarmos com a nossa prece inicial, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar minha tela. Enquanto busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida. Mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte nem imitar a coruja agorenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem por outro gênero de existência é inevitável. Prece inicial, Rubem, por favor. Nossa Senhora, teu nome, seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão dias, com compaixão. Perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedir-nos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Rosinha, por favor, filha. Sim. O Livro dos Espíritos,
Questão 798. A influência do espiritismo sobre o progresso. 798. Achei. É. Obrigado. O Livro dos Espíritos. Influência do espiritismo no progresso. Pergunta 798. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como se dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Nota de Kardec. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, como os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios. Como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. 800. Não há de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Muito atual a pergunta. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Ou seja, ninguém muda da noite para o dia. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. 801. Por que não ensinar aos espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje?
Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. Não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Alguma consideração até aqui? Fred, o que nós podemos depreender é que os humanos atuais, né, eles agem por conveniência. Né? Se eles estão numa condição material, né, ou dentro de um contexto social aí mais valorizado, mais, né, abastado, digamos assim, ele vai agir de uma outra forma mesmo, isso aí é natural. O que nós esperamos, né, que o Espiritismo traga um congraçamento entre os povos, né, um, que as pessoas se tornem mais receptivas aos ensinamentos, né, dessa doutrina extraordinária. A gente vê que há muitas resistências, né, o conservadorismo forte que tem as igrejas formais, né, as igrejas cristãs, ou mesmo muçulmanos e outras tendências religiosas, eles seguem seus preceitos e ignoram os demais, né? E isso talvez dificulte muito, né, que os espíritos alcancem seus objetivos, né, para essa humanidade, né? Como disse um espírito que manifestava na minha esposa, né, uma médica, que essa geração aqui dificilmente vai alçar voos para as estrelas, né? Isso em forma metafórica, né, meu irmão? E eu creio que ela esteja coberta de razão. Obrigado, irmão. Obrigado, Rubem. Alguém mais? Não, Fred. Tem uma frase que diz assim, né? O gênio é obra dos séculos, né? Então, progredimos lentamente. 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar o progresso da humanidade, por que não apressa os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante de vossos passos. No entanto, não há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio dos prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Bom, nós podemos pensar, né, que não é que as religiões vão se tornar um espiritismo, né, mas as religiões vão se modificar, né, vão passar a adotar princípios do espiritismo para que elas não percam fiéis. E às vezes a gente se questiona, né? As coisas parecem que pioram, né? Que degradam com o tempo, né? Mas, como disse a leitura, né? O progresso ele leva gerações para acontecer, né? E nós, como estamos na época da transição planetária, né? E
segundo o Divaldo, a partir do ano que vem, 2024, as coisas vão se acelerar ainda mais, né, até 2057. Então, nós temos que muitos espíritos já estão encarnados na Terra, espíritos de ordem superiores, enquanto os espíritos, os nossos irmãos mais na retaguarda, mais atrás, tiveram a oportunidade de reencarnar na Terra, né? E por isso a gente vê que os costumes eles foram prejudicados com isso, né? Até a música, as artes parecem ter sido corrompidas, né? É que cada um expressa aquilo que tem no coração, né? E Deus não usa a violência para convencer, né? Para nos convencer a nos modificar, né? Ele usa o tempo, né? O tempo e as dores, né? Nós somos, pelas dores, convencidos a mudar o nosso rumo, né? Tanto que a dor é o recurso último, né? Antes disso, nós somos avisados por vários meios necessários, mas muitas vezes nós não aceitamos esses convites à mudança, né? Aí tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz que os guias da humanidade, que são os espíritos superiores, que agem de acordo com as ordens de Jesus, né, vão utilizar, né, da espora, do freio, né, e para que a gente se modifique, né? Então essa é a questão. Ou a gente se modifica agora, ou pelo menos faz um esforço sincero para isso, ou nós vamos acabar ficando para trás, né? Podemos ser, inclusive, convidados a reencarnarem em planetas de uma ordem inferior, né? Planetas primitivos ou de mundos de provas e expiações, bem no começo, né? Então, que a gente procure nos esforçar para sermos um começo de referência, né, do mundo de regeneração. E quando Kardec explora por meio dos espíritos a questão do homem de bem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, e lá tem tantas qualidades, tantas partes, né, superiores do que seria o homem de bem, que nós nos sentimos muito distantes, né? Mas aí logo vem o bom espírita, né, que é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências, né, que se esforça pela sua transformação moral, pela sua reforma íntima. E esses somos todos nós. Comentários? Então, Fred, o que nós podemos acrescentar é que o humano, ele está no mundo para crescer. E como se procede esse processo? Né? Com as experiências que ele tem, né, no convívio com os seus pares, com a própria inclemência da natureza, né? As intempéries, né, que tanto afligem os seres humanos. Nós temos visto aí catástrofes aí, né? Por isso que as experiências são classificadas como boas ou más. De uma forma ou de outra, o humano tem que progredir. Não, é uma marcha, né, incontida, não há como conter esse processo. Uma coisa que eu li recentemente, Fred, então, só para acrescentar sobre a leitura anterior, é que há um departamento no Vaticano em que os seus clérigos lá, mais eruditos, andam estudando todas as vertentes religiosas diversas à fé católica. E dentre elas está a nossa codificação espírita.
e que, segundo informações, eles estão dando muita atenção pelos ensinamentos ali contidos, entendeu? Quem sabe isso aí seja salutar para a nossa, né, para o nosso evangelho, para o trabalho dos nossos obreiros, né? Aqui para uma mudança nesse planeta, e que ela seja breve, que drástica já está sendo, né, meu irmão? Sem dúvida, né? Esse domingo teve uma palestra sobre Joana d'Arc, né? Que, na verdade, seria uma reencarnação de Judas Iscariotes, né? E muito interessante a história dela, né? Porque ela vem com a missão, ela viveu só por 19 anos, né? Para unificar a França, né? Que os ingleses, havia aquela guerra dos 100 anos, né? Que durou mais de 100 anos, e a França precisava de um rei, precisava estar unificada, né? E por que disso? Porque tinha que vir o iluminismo, tinha que vir Kardec, né? Então, por aí, né, e por tantos outros fatos históricos que nos são apresentados, nós podemos concluir que a espiritualidade maior não age de improviso, né? Tudo é muito bem calculado, né? As peças, né, do xadrez, que seriam ali os nossos irmãos espirituais de ordem superior, são cuidadosamente colocadas, e elas já estão colocadas agora no nosso mundo em regeneração, né? Em transição para a regeneração, né? É que nós temos pressa, né? Nós temos pressa que tudo aconteça logo, que o mundo melhore, mas as coisas têm que seguir a sua marcha, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. É claro que ele é limitado, né? Para que nós não possamos fazer mal ao outro de uma maneira injusta que esse outro não merece, mas tudo tem um tempo de ser, né? E o que são alguns anos, algumas décadas, né? Em razão dos milênios que estão por aí, né? Essa nossa vida é apenas um sopro, né? Muito fugaz. A qualquer momento podemos ser chamados de volta ao plano espiritual. Então, a gente sempre tem que pensar que nós não viemos aqui a passeio, né? Cada um de nós tem uma missão, tem uma finalidade para estarmos aqui, que é justamente a de nos melhorar e de não atrapalhar, né, a grande reforma que está acontecendo, né? E para isso é necessário que a gente procure se modificar a cada dia, fazendo o melhor que a gente possa. Considerações finais? Não sei se eles fizeram essa abordagem, Fred, na palestra, mas o Judas, ele era um zelote, um guerrilheiro da época, né? E o que ele esperava? Ele sabia que Jesus era o Messias e que Jesus poderia, né, com o seu poder, mudar todo aquele contexto, né, de subjugação dos romanos, né, na Terra Santa. Mudar aquele status, né? Livrá-los do jugo romano e instituir a raça hebraica como hegemônica, né? Mas Jesus não veio com essa finalidade, né, guerreira. E talvez ele tenha sido escolhido pelo plano por suas origens beligerantes. Obrigado, irmão. Por nada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Vamos então passar para as vibrações. Vamos agradecer a Jesus por estarmos juntos aqui reunidos em seu nome. Ele prometeu que aqui ele estaria, e aqui ele está pelos inúmeros irmãos espirituais que estão ao nosso redor, que prepararam as nossas casas para
para esse evangelho, que trouxeram irmãos necessitados dessas palavras, tanto quanto nós mesmos. E nós sabemos que o único jeito de nós melhorarmos é trabalhando. Não adianta nós queremos sermos melhores para daí trabalhar no bem. É trabalhando no bem que a gente se melhora. Então, até uma brincadeira que às vezes eu faço, que ou a gente está trabalhando no bem, ou a gente está dando trabalho para alguém. Então, melhor que a gente trabalhe no bem. E vamos lembrar de todos aqueles que sofrem muito mais do que nós, dos nossos irmãos desencarnados, que infelizmente optaram por sair da vida física pela porta do suicídio. Que todos esses irmãos sejam auxiliados. E também os nossos amigos, a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno, o Charles, o Fred e tantos outros. E peçamos a Jesus também que ampare os nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com as ideias suicidas. Nós sabemos que a ideia suicida ela vai se instalando de maneira paulatina, como se fosse pela porta de trás na mente, né? Primeiro aparece a depressão, que vai sendo cuidadosamente alimentada pelos obsessores. E nós sabemos que obsessores obsidiados estão ligados por laços, muitos de outras vidas, porque ofenderam esses irmãos que não os perdoaram. Então vamos pedir a Jesus que ampare tanto os obsessores quanto os obsidiados, que esses irmãos possam refazer os seus laços. E só pela modificação moral é que esses irmãos vão conseguir ter uma vida mais sadia do ponto de vista espiritual e moral. São os nossos investimentos que fazemos numa conduta de vida mais reta, hábitos mais tranquilos, quando nos convencemos de que não precisamos de tanto para viver, quando nos convencemos de que muitas coisas, muitos divertimentos do mundo, entretenimento, não nos convém. E adotando o conselho de Paulo, vê de tudo, mas retém o que é bom. E vamos pedir a Jesus também que ampare todos os irmãos que vêm à nossa mente neste momento. Que todos esses irmãos que visitaram o nosso pensamento sejam auxiliados. Peçamos a Jesus que ampare os nossos irmãos e irmãs que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos a Jesus que fortaleça, proteja os centros espíritas, os templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram
e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Boa noite, gente. Boa Amém. noite, que Deus assim abençoe seja. a todos. Fiquem com Deus. Amém, amém. Obrigado a todos.